Aleluia, graça e paz, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem liberdade neste lugar. Você pode declarar isso. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em minha vida. Tem liberdade neste lugar, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Glória a Deus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Glória a Teu nome, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Aonde estão aqueles que adoram o Senhor? Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Declare. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar pro mundo. Aleluia, Senhor. Santo és incomparável, és. Cante, igreja. Abre os meus olhos, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Abra a tua Bíblia em Isaías 45, versículo 3. Vamos ler dois textos da palavra de Deus. Começando com Isaías capítulo 45, versículo 3. A minha tradução é uma RA. Isaías 45, 3 diz assim: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quantos recebem? Se alguém do lado não quiser receber, não tem problema, receba por ele. Aí você terá a porção dobrada. Amém? Vou ler mais uma vez. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quantos recebem? Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo,
o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém, amados? Acabei de ler 2 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto que eu li em Isaías, se você for ler o contexto, está se referindo ao rei Ciro. Justamente que Deus levantaria o rei Ciro para vencer a Babilônia. Era uma profecia de algo que iria acontecer. Então o rei Ciro, na Pérsia, seria levantado para vencer o rei da Babilônia e o seu exército. Então, quando ele tomasse posse de toda a Babilônia, com certeza muitos tesouros que estavam escondidos atrás daquelas paredes seriam encontrados. Um grande tesouro que o rei Ciro encontrou foi justamente os tesouros da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. Talvez você está meio perdido, mas se me acompanhar nas orações da madrugada, nos devocionais, vai entender o que eu estou dizendo. Então, quando fala, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas, é justamente Deus estava levantando esse homem para um propósito. E ele ia conquistar a Babilônia, e quando ele entrasse pelos portões da Babilônia, ele ia descobrir tesouros e riquezas que nem ele mesmo imaginava que tinha naquele lugar. Amados, e nesse segundo texto que nós lemos de Mateus, fala sobre um homem que encontrou um tesouro. Então, de repente, ele estava andando num campo, em algum lugar ele escavou e de repente ali ele encontrou um tesouro. Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, tampou, colocou uma pedra, correu na cidade, vendeu tudo o que ele tinha e foi lá e comprou aquela porção de terra. Porque existia uma lei dos judeus, e essa lei dizia o seguinte: se você comprar uma porção de terra, tudo que você achar ali dentro é teu, pertence a você. Então, a partir do momento que aquela propriedade pertence a você, tudo que está ali também é da sua propriedade. Por isso que ele vende tudo que ele tem, e compra o campo. E ele compra o campo porque havia um tesouro escondido nesse campo. Interessante que tanto no texto de Isaías como no texto de Mateus, que eu acabei de ler para você, o que é comum nesses 2 textos é tesouros escondidos. Quando o pastor Eliel deu início da reunião, eu falei, meu Deus, o pastor Eliel vai pregar a minha mensagem. Porque também eu meditei nesse texto, mas preferi ficar junto nesses 2 textos, para trazer sobre você uma mensagem, e a mensagem é tesouros escondidos. Quantos podem dizer amém? Eu acordei com esse tema em minha cabeça hoje pela manhã, a hora que eu estava acordando, eu falei, Deus, hoje é domingo, o Senhor que está no controle, na direção, qual é a palavra, Senhor? O que os teus filhos precisam receber nesta noite? E veio esta frase em minha mente, tesouros escondidos, tesouros escondidos. Então eu comecei a meditar nesses textos e comecei a meditar nesta palavra e quero que você abra o teu coração nessa noite para receber tudo que Deus tem para você. Glória a Deus. Quantos creem que existem tesouros escondidos para serem descobertos? Existem tesouros escondidos na tua casa. Existem tesouros escondidos no trabalho. Existem tesouros escondidos no propósito que Deus tem para a tua vida. Existem tesouros escondidos nos dons e talentos que Ele te deu. Aleluia. Quando fala tesouros escondidos, preste atenção. Isso chama a atenção, tesouros escondidos, porque trabalha o nosso imaginário. Quando fala tesouros escondidos, primeira coisa que, quando eu estava preparando esse esboço, sabe o que eu lembro? Indiana Jones.
Porque eu cresci assistindo Indiana Jones e ele procurando tesouros escondidos. E aí, quando eu era criança, eu ficava torcendo que ele encontrasse aquele tesouro, e de repente eles achavam que aquele tesouro era um salão enorme e cheio de riquezas lá dentro, e eu, como criança, eu ficava me imaginando dentro daquele lugar. E toda sorte de tesouros, eram moedas, eram colares, eram coroas, né? Tudo de ouro, os olhos chegavam a brilhar, não tem? Você ficava torcendo, mas de repente dava alguma coisa errada, aí o prédio todo caía em demolição e ele saía sem nada daquele lugar. Então, toda vez que fala tesouro escondido, trabalha o nosso imaginário. Logo, logo a gente pensa em riqueza para ser descoberta, não é verdade? É para isso que tem os filmes de aventura. Geralmente é alguém correndo atrás de um tesouro. Eu já falei sobre isso, que era costume daquela época, dos povos mais antigos, enterrar as suas riquezas. Não tinha os bancos para fazer os depósitos. Então, se você tinha um tesouro, você precisava esconder em algum lugar. Você precisava enterrar, colocar uma pedra em cima, como um marco, ou então você ia enterrar isso no pé de uma árvore, na beira de um rio, não sei, a criatividade que você teria para esconder esse tesouro. Mas o problema é que às vezes você escondia tão bem escondido, e não contava para ninguém, e acabava morrendo assim repentinamente, aquele tesouro ficava escondido embaixo daquele solo. Às vezes nem a própria família sabia que tinha um tesouro escondido. E aí então vai passando gerações e gerações, e de repente alguém encontra aquele tesouro. Interessante que é assim nos dias atuais. Volta e meia você está assistindo a televisão e aí tem alguém descobrindo algum tesouro que estava enterrado. Principalmente nessa região de Oriente Médio, na Europa, né? De repente estão descobrindo, né, ouro, moedas de ouro. E isso tanto na terra como dentro dos mares. Tem pessoas que estão especializando em descobrir, em procurar riquezas que estão no subsolo. Né? Tesouro está falando de algo muito valioso, algo que vale muito, algo que tem um valor inestimável. Às vezes eu vejo eles encontrando algum tesouro e aí a reportagem falando assim, é um valor exorbitante, né? Estão calculando, é inestimável o valor histórico da joia que foi encontrada, é inestimável. E às vezes não é só ouro, às vezes é uma embarcação, é um objeto, alguma coisa que é encontrada, né, de tempos muito antigos, e isso cria um certo valor. São tesouros que estavam escondidos e vieram à tona. Tesouros que estavam no subsolo ou nas profundezas do mar e vieram à tona. Até hoje existe, né, aqueles que estão procurando o tesouro dos incas, dos maias e dos astecas. Quando nós estávamos na escola, aprendíamos sobre isso, o grande Eldorado. Até hoje tem gente que procura achando que ainda existe uma riqueza escondida para ser descoberta e gastam os seus dias, a vida e os recursos para descobrir esses tesouros. São caçadores de tesouros, consumidos, né, por lendas, consumidos por histórias, né, aquela ambição de um dia eu vou encontrar. Estava vendo um documentário esses dias de uma família lá no Canadá, em uma ilha, eu esqueci o nome, e existem lendas, histórias que ali foi enterrado, né, um tesouro, né, dos piratas. E eles estão gastando dinheiro para tentar descobrir esse tesouro. E eles cavam um buraco e vai cavando esse buraco, o buraco desmorona. Já faz uns 200 anos que eles estão cavando no mesmo buraco. De geração em geração estão cavando aquele lugar por causa de lendas e histórias acerca de um tesouro que foi enterrado naquela ilha. Então eles estão gastando os dias e os recursos e eles têm um foco. Eles não se sentem desanimados e nem cansados, mas todos os dias eles estão com disposição para cavar e para correr atrás daquele tesouro.
Amados, mas nesta manhã, quando eu estava pensando nessa mensagem, não foi esse ouro que veio na minha cabeça e nem essa prata, mas foi justamente das riquezas que está narrado no livro de Mateus, quando diz sobre tesouros, que a traça e a ferrugem não consomem, e que os ladrões não podem roubar. Estou falando de algo então muito mais valioso, algo muito mais essencial para as nossas vidas. Estou falando de coisas espirituais. Quantos podem dizer amém? Porque os tesouros dessa terra são transitórios, vão passar de mão para outra mão e assim será, mas os tesouros eternos vão te levar para a eternidade. É esses tesouros eternos que eu tenho certeza que o Senhor está despertando homens e mulheres neste lugar para buscar. Tesouros escondidos em Deus. Escuta só, tesouros escondidos em Deus e tesouros escondidos dentro de vasos de barro. Glória a Deus, por isso que eu falei, pastor Eliel, estava lendo a minha mensagem. Tesouros escondidos em Deus e tesouros escondidos em vasos de barro. Ei, a matéria-prima da qual nós somos formados é o barro. Somos feitos imagem e semelhança de Deus e Deus soprou sobre as nossas narinas e deu vida. Aleluia, somos vasos de barro, mas como o pastor Eliel disse, o importante é o que está lá dentro daquele vaso. E eu pergunto, o que está aí dentro? Eu creio que tem um tesouro aí dentro deste homem, dentro desta mulher, desse jovem, desta criança. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia, existe um tesouro dentro de você. Ontem, sábado, às 13 horas começou um período de oração aqui até às 19 horas. Amados, e ficamos surpresos com a quantidade de pessoas participando de 6 horas de oração. Alguns vieram, ficaram durante um tempo, foram embora, outros vieram e outros ficaram durante as 6 horas de oração. E isso me impactou muito, e Deus falando conosco daquilo que Ele estava fazendo, as visões e revelações que Ele estava trazendo. E interessante que nessas 6 horas de oração, não tinha nenhum atrativo. Como assim? Não tinha aqui um cantor famoso, tipo, vem para 6 horas de oração, porque nós vamos trazer o cantor fulano de tal, e ele vai tocar aqui para vocês durante as 6 horas. Porque muitas vezes nós temos visto isso hoje, principalmente no mundo gospel, que as pessoas, muitas vezes, estão indo atrás de um cara famoso, de uma irmã famosa, do que do próprio Deus. O fulano de tão vai estar lá, então vamos encher a igreja. Deus está lá, então hoje não é dia de eu no culto. E ontem não tinha um cantor famoso aqui, não tinha um pregador famoso, porque vai ter um momento de oração, então temos que trazer alguém, um pregador famoso para encher a casa. Não tinha festa, não tinha comes e bebes, não tinha premiações. Quem vir para 6 horas de oração, no final das 6 horas vai ter um sorteio. Quando você entrar lá, você pega o seu número. Quando completar as 6 horas, nós vamos puxar e descobrir qual é o número sorteado. Não tinha nenhum desses atrativos. E é diferente de tudo que eu já vi nesses 26 anos de igreja. Porque, amados, se tem algo que não dá ibope nas igrejas, é oração. Geralmente as pessoas acham como algo enfadonho e desnecessário, apesar de falarmos o tempo todo de oração, muitos ainda acreditam que oração é um dom, é um talento, e como eu não tenho esse dom e esse talento eu não devo orar, mas se você é cristão, deveria ser a principal atitude e ferramenta na tua vida.
A partir do momento que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o oxigênio da vida cristã deve ser a oração. Por isso que muitos afastam, muitos desanimam, porque estão na igreja levantando as mãos ou até fazendo algo, mas não tem vida de oração. E quando você não tem vida de oração, o casamento vai ficar chato. Quando você não tem vida de oração, o ministério vai ficar chato, tudo vai ficar chato. Sabe por quê? Porque você não tem vida com Deus. A vida de oração para um cristão tem que ser algo muito importante. E nós estamos vivendo em uma época onde fala muito de oração, fala muito de secreto, não é isso, pastor Eliel? Nunca vi tanta gente cantando sobre lugar secreto, igual nesta geração. Nós cantamos aqui de manhã todos os dias o hino da harpa cristã e nenhuma fala de lugar secreto. Mas esse povo vivia no secreto. Há 100 anos, 200 anos, eles viviam no secreto. Eram homens e mulheres que oravam 2, 3 horas de oração, 6 horas. Mas não vemos isso, ouvimos falar de pessoas, tem que orar, eu preciso orar, um dia eu vou orar, eu tenho que ir para o meu secreto. Mas ninguém quer ir para o secreto. Ninguém quer pagar um preço de oração. Por isso que eu estou falando que o que eu vi aqui ontem, o que eu tenho visto nessa casa é algo diferente. É algo diferente, porque nós não estamos simplesmente trazendo teorias sobre o que é orar. Nós estamos mostrando na prática uma vida de oração. Uma vida de oração é que nós precisamos ter. Quantos podem dizer amém? Quando a igreja é uma igreja que ora, uma igreja que está buscando, nós não precisamos de ninguém famosos em nossos púlpitos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não precisamos pagar alguém para ficar 2 horas aqui. O que nós precisamos é ser cheios de Deus. Eu lembro que em 2019 me contactaram um promotor de cantores e falou, vai estar o cantor fulano de tal aí no Mato Grosso, e ele era bem famoso. E eu falei, e qual que é a disposição de vaga? Ele pode estar aí na igreja sua sexta-feira, porque ele vai estar em Sinop, ele pode descer até aí. Mas o senhor fica responsável pela van, o senhor fica responsável pelo almoço, o senhor fica responsável pela janta, pelo hotel, e uma oferta de amor que na época era R$7.000. Só para ele cantar 3 ou 4 músicas aqui em cima. Eu pensei assim naquele dia, eu falei, se eu tivesse esse dinheiro todo, que eu comecei a somar, falei, dá uns 10 mil, eu ia chamar todo mundo aqui do louvor e levaria eles para uma churrascaria. Falei, nós vamos gastar 10 mil aqui hoje nessa churrascaria, porque é eles que estão todos os dias aqui com a gente. Mas eu vejo, amados, e fico analisando, que quando a igreja está vazia de Deus, talvez ela precisa disso, para movimentar, para atrair. Não sei se você está me entendendo, mas quando tem uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, até um sábado à tarde, a igreja lota de gente. Sábado à tarde, homens, mulheres, jovens e crianças reunidos para orar. E é isso que o Senhor está buscando, verdadeiros adoradores, porque verdadeiros adoradores não estão motivados pelo evento. Verdadeiros adoradores estão em busca da presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Então, amados, por isso surgiu essa mensagem no meu coração, porque Deus estava ministrando e eu lembrei de cada vida que estava aqui no sábado e Ele dizendo, esses são os caçadores de tesouros. Esses homens e esta mulher que passaram sábado a tarde inteira, poderiam estar na frente da Netflix, poderiam estar em outro lugar, num happy hour, sei lá o que mais e etc. Mas não, preferiram a presença do Senhor, preferiram estar na casa do Senhor, sem atrativo aparente, preferiram a minha presença. E esses homens, essas mulheres são caçadores de tesouros e vão encontrar tesouros para
para a família, vão encontrar tesouros para o trabalho, vão encontrar tesouros para o ministério, porque eu estou me revelando, e quanto eles mais cavam, mais tesouros serão encontrados. E aí, depois do mover desse de oração, você começa a ouvir os testemunhos de vidas sendo transformadas, casas sendo transformadas, sem a necessidade de uma interferência dos pastores, simplesmente porque essa pessoa decidiu orar. Uma igreja que ora, uma igreja de oração, ela nem dá trabalho para os seus pastores. É uma bênção ministrar nessa igreja, é uma bênção pastorear essa igreja. Glória a Deus, porque quando você tem vida de oração, tudo flui ao seu redor, tudo começa a fluir. E eu lembro de um texto de Jeremias 33:3, e esse texto ele fez muito sentido na minha vida, na vida da pastora Fabiana, e engraçado que isso na minha mocidade e na mocidade dela também, que diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu lembro quando estava lá no interior e eu me converti, eu abri a minha Bíblia e li esse texto, eu grifei esse texto, e eu comecei a orar em cima desse texto: Pai, eu quero conhecer coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei, eu quero conhecer. E comecei a buscar a presença do Senhor. E agora, com 26 anos na casa de Deus, quantas coisas Ele já me revelou, quantos tesouros Ele já colocou na minha frente, quantas coisas Ele já fez, mas eu creio que Ele continua fazendo. Então a minha curiosidade, a minha oração é para saber das coisas que vão vir, porque eu creio que as coisas que Deus tem para mim e para você são coisas maiores. Grandes coisas estão por vir, e se você querer nisso, exalte o Senhor com palmas, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Estava falando com o irmão essa semana, e ele estava me falando tudo que Deus já fez na vida dele, na casa dele. Apesar de lutas e dificuldades que ele enfrenta, e ele falando assim: pastor, mas o ano ainda não terminou, e eu creio que mais coisas Deus tem para fazer na minha vida. E ali então eu vi um homem de fé, porque falta 60 dias para o ano terminar, e eu creio, se você cavar em oração, muitos tesouros ainda serão descobertos, muitos tesouros ainda serão revelados, e o nome do Senhor será exaltado. Quando saímos de casa, minha esposa falou assim: a gente já tem que pensar na agenda de final do ano, porque amanhã inicia-se o mês de novembro. E ela: glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e é verdade. E quantos tesouros o Senhor revelou neste ano, nesse ministério. Quantas coisas o Senhor fez por nós. Aleluia! É motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu creio, amado, como eu vi ontem neste lugar, tinha homens, mulheres, tinha jovens, tinham crianças cavando, 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 cavando através da oração. Aleluia, aleluia. Nós estamos vivendo dias de muito conhecimento, não é verdade? Uma enxurrada, uma avalanche de conhecimento nas redes sociais. Muito conhecimento que às vezes está até atrapalhando. A internet, ela é essa ferramenta poderosa, de democratizar o conhecimento. A gente fala de globalização, o mundo inteiro conectado. Uma infinidade de livros sendo impressos, pregações, tem pregação para todo tipo de gosto, tem pregação para tudo o que você pensar nesta vida, mensagens de autoajuda, esboços, sermões, estudos bíblicos, devocionais. Tem muita gente fazendo muita coisa para Deus, aleluia. Mas tem muita gente também vazio de Deus.
Como a pastora Fabiana pregou alguns dias atrás, muita gente vivendo como Marta. Eu tenho que fazer, e eu preciso fazer, e eu preciso fazer. Ei, Deus te aceita, porque Jesus já pagou um preço por você. Não é o que você faz, é o quanto você busca, o quanto você adora o Senhor, o quanto você se prostra diante dEle. Foi por isso que Maria se prostrou diante do Senhor, porque ela preferiu a comunhão e a intimidade com Ele. E de repente você está perdido entre tanta notícia, tanta informação. Às vezes eu encontro com pessoas assim, e essas pessoas, às vezes, elas saem frustradas porque elas querem um debate. Pastor, tal coisa assim, assim. Eu falo, será que hoje vai chover? Porque eu fiz um propósito comigo que o conhecimento que Deus me dá e que eu estou adquirindo, ele não serve para os debates, não serve para as rodas teológicas. O conhecimento que Deus me dá é justamente para pescar, é para alcançar aquele que está perdido lá fora. O evangelho que eu creio tem que trazer vida. O evangelho que eu creio tem que restaurar a vida de um homem e de uma mulher. É nesse evangelho que eu creio. Então nós vemos hoje esse mundo globalizado, muita informação, mas ao mesmo tempo pessoas vazias de Deus, como eu disse, estão cantando sobre o secreto, mas não têm intimidade com Deus. Uma multidão de homens e mulheres que não têm intimidade com Deus, que não desfrutam da presença de Deus. Por isso que eu creio e fiquei impactado, porque ontem eu vejo que o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Nas orações da madrugada, os homens já são a maioria. Porque eu estou acostumado com esses 26 anos de crente, aquela cultura que só mulher que ora. Mas nós entendemos que homens precisam orar, eles são os sacerdotes da casa, eles deveriam ser os primeiros a levantar as mãos. E aqui na oração da madrugada a gente vê mais homem de manhã cedo orando neste lugar. E isso já é um reflexo que Deus tem transformado a vida de homens e mulheres nesta casa. Glória a Deus. Gente, não é normal alguém orar por 2, 3 horas no mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas tem gente nessa casa aqui que ora e ora com disposição. Então eu creio, amados, escuta bem, agora é a chave. Tem tesouros escondidos, presta atenção, tem tesouros escondidos na terra. E quando estão escondidos na terra, o que nós precisamos é cavar. Tem tesouros escondidos nas profundezas do mar. Então o que nós precisamos é mergulhar. Então, para você achar os tesouros que estão aqui no subsolo, você vai precisar de uma pá. Para mergulhar no fundo de oceano, você vai precisar de oxigênio. Então, o veículo que nos leva a procurar esses tesouros se chama oração. Então, quando eu estou cavando na presença do Senhor, através da oração, a oração se torna a minha pá. E cada vez que eu vou aprofundando, eu vou descobrindo tesouros em Deus, tesouros que estavam escondidos. Quando eu começo a orar e eu preciso mergulhar nas profundezas de Deus, é como se fosse um oxigênio. Eu posso mergulhar nas profundezas através da oração, porque eu sei que lá Deus tem todos os recursos para mim. Mas é através da oração. A oração é que vai abrir as portas, a oração é que vai descobrir, trazer à tona os tesouros que estão encobertos. Quantos podem dizer amém? O diabo, ele não teme uma igreja cheia de gente. Nossa, aquela igreja está cheia de gente, olha lá, o diabo está com medo. Não, ele teme uma igreja de homens e mulheres que oram. Por isso que a pastora pregou na sexta-feira que quando o crente começa a orar, ele deixa o diabo aflito. O diabo se sente oprimido quando você começa a orar. Por isso que ele não gosta que você ora, porque a sua oração oprime o diabo.
Então Ele faz de tudo, Ele investe para que você não tenha vida de oração, porque se você não tiver vida de oração, de repente você vai falar assim, a igreja não muda nada, a igreja é tudo igual, as pessoas que estão lá dentro é tudo igual também, e você nunca vai desfrutar das riquezas que Deus tem para você. Você nunca vai desfrutar de coisas que Ele tinha para manifestar na tua vida, porque você desprezou a oração. Amados, quando eu falo de tesouros encobertos, eu estou falando de algo que quando vem à tona, ele pode suprir as suas necessidades, ele pode te completar e ele pode transformar a tua vida. Quando nós estamos orando e buscando intensamente a presença do Senhor, quando estamos mergulhados nele por um propósito e uma causa, e a gente começa a cavar e buscar, de repente ele traz à tona situações que suprem as nossas necessidades, que completa o nosso propósito e que transforma as nossas vidas. E o Evangelho, ele vem para transformar vidas, mas o Evangelho que transforma a vida precisa ser poderoso, ele precisa vir com impacto sobre a tua vida, e para que ele seja poderoso, precisa ter uma vida de oração. Essa semana eu fiquei impactado lendo uma reportagem de um jogador de basquete muito famoso, mas eu nem sei falar o nome dele, nem conheço ele, só sei que ele é famoso porque a reportagem falou que ele é um grande jogador de basquete. E ele falando que ele acorda 4 horas da manhã para treinar. Acorda 4 horas da manhã, faz 2 horas de treino, aí descansa, aí faz não sei o que lá, aí mais 2 horas de treino e vai fazendo assim o dia inteiro. Aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, está vendo? A dedicação desse homem para ser o melhor do mundo. E acordando de madrugada, eu falei, acordando de madrugada, ele falando que ele acorda de madrugada desde lá eles falam, não fala 2º grau, eles falam high school, parece, negócio assim. Ele já acordava muito cedo. E ele entendeu que por acordar cedo, isso coloca ele em vantagem nos seus adversários e nos seus colegas em quadra. E às vezes a gente fica dormindo, esperando receber algo de Deus, mas não tem a disposição de cavar. Amados, você sabia, escuta o que eu vou falar agora, o continente africano é um dos continentes mais pobres do planeta. De vez em quando vocês assistem alguns vídeos da miséria que aquele povo enfrenta, não é verdade? Missionários que são enviados para lá, gente passando fome naquele lugar. Mas por incrível que pareça, o continente africano é um dos mais ricos sobre a face da terra. O problema é que a riqueza está no subsolo. Imaginou um povo pobre e embaixo mais rico? É até estranho falar isso, mas a riqueza que está embaixo daquele solo é muito grande. É uma riqueza que supera os Estados Unidos e a Europa, mas está no subsolo, então precisa cavar. E aí é o problema, porque nós não sabemos cavar ou não queremos dar trabalho cavar. Às vezes é a vida inteira cavando. Então é um povo que está vivendo em extrema pobreza, mas num lugar rico. E assim eu vejo homens e mulheres de Deus. Deus não está fazendo nada por mim, eu não estou aguentando. Eu estou pensando em desistir. E embaixo de você tem pedras preciosas, afolgueadas. Tem mistério embaixo dos teus pés. Tem vida, tem unção, tem poder, tem fontes que jorram. Mas precisa cavar através da oração. Às vezes surge um problema na tua vida, você acha melhor desistir, jogar tudo para o alto, porque desistir sempre é o caminho mais fácil. Desistir sempre é o caminho mais fácil. Mas você que pensa em parar e desistir, eu te desafio uma semana de oração intensa. Pelo menos 1 hora por dia de oração sem parar.
sozinho, você e Deus, em cima dessa causa. Depois de 7 dias você conta para mim qual foi a tua experiência. O que Deus vai revelar para você. Tesouros que estão escondidos e muitas vezes não damos valor. Vocês sabiam que o Alasca pertence aos Estados Unidos? Mas é interessante que está aqui os Estados Unidos, está o Canadá, aí pula o Canadá, o Alasca é dos Estados Unidos. E ainda os Estados Unidos comprou essa terra, o Alasca, no ano de 1800 e alguma coisa, ainda quando era Império Russo. Olha a aula de história. Na época, por o que valia hoje, em torno de 7,2 milhões de dólares. Uma ninharia. O que você compra com 7 milhões de dólares? Ah, quase nada. Gente, você não tem noção, eles compraram o Alasca inteiro. E quem vendeu ficou lascado. É para distrair um pouco você. Presta atenção. E hoje sabe-se que existem riquezas, muitas riquezas no subsolo do Alasca. Jazidas enormes de manganês e outros minérios, ouro, no Alasca. Alasca se tornou um grande produtor de ouro e hoje os Estados Unidos têm autonomia de petróleo por causa do Alasca. As maiores reservas de petróleo dos Estados Unidos estão no Alasca. Então alguém olhou para aquele lugar e falou, isso aqui só tem gelo, é melhor vender. Estados Unidos quer comprar, vamos passar essa fria para eles, vamos entregar essa fria na mão deles. Não deram valor no que estava no subsolo. E muitas vezes você também não dá valor naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Você não consegue ver, não consegue enxergar, você não dá valor no potencial que Deus tem para fazer através da tua vida. Ei, você é um vaso nas mãos de Deus, e o que vai valorizar o vaso é o que está dentro. Talvez embaixo do pé desse irmão, dessa irmã, tem uma pedra de diamante enorme, a maior do planeta. Ninguém disse glória a Deus. Lógico que eu estou falando espiritualmente, mas se for fisicamente, recebe também, não é verdade? Eu estou falando isso, que Deus pode fazer tantas coisas através da tua vida, como declarou um pregador, que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem e de uma mulher totalmente rendido ao Senhor. O que Deus pode fazer através da tua vida? Totalmente rendido aos pés dEle. Ele pode fazer coisas maravilhosas e poderosas, porque existem recursos que Ele já derramou sobre a tua vida. Essa briga que a gente vê na Amazônia por causa de floresta e por causa disso e daquilo, mas na verdade, a Amazônia, ela é mais rica no subsolo. É lógico que as árvores, tudo é fundamental para a humanidade, mas a riqueza no subsolo é ainda maior. Se for tirar a riqueza do Brasil, se for pôr essa riqueza à tona, ele se torna um país de primeiro mundo, um dos mais ricos do mundo. Mas está lá, está encoberto, existe uma floresta densa cobrindo toda essa riqueza. Há pouco tempo nós ouvimos falar do pré-sal, e isso virou manchete, a 6, 7 metros de profundidade no mar, sondas poderosas entrando sobre a rocha, e vazando aquela rocha e tirando o petróleo do mar, a 6, 7 metros, a quilômetros de profundidade. São tesouros que estavam encobertos, mas o homem vai lá e consegue descobrir. Então imagina o que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Eu creio que Deus tem dons, Ele tem talentos para serem explorados. Ei, Deus tem dons e talentos para ser explorado na sua vida. Existe uma centelha divina dentro de você. Porque Ele fez o homem do pó e fez a imagem e semelhança e soprou sobre as narinas, deu fôlego de vida. Tem uma centelha divina dentro de você. Existe um potencial dentro de você. Mas precisa cavar.
E eu confesso que cavar é um problema. Falo isso porque vamos construir igreja, vamos lá, gente, vamos levantar o prédio, vamos para a obra. A hora que eu vi aqueles buracos de 4 metros na minha frente, gente, deu vontade de pular, deu vontade de gritar, deu vontade de correr. No sol quente, de 40 graus, aquele nheque. Aí subi assim, aí você ficou inchado. Aí de novo. Falei, meu Deus do céu, por que o Senhor não me mostrou isso na visão, Deus? O Senhor me mostrou todo mundo cantando no ar-condicionado, né? Tipo assim, né? Aquele ambiente de glória. E aí o trator lá, nheque, cavando. Não é fácil cavar. Não é fácil. É um processo que muitos desanimam. Porque Deus tem coisas poderosas na sua vida. Quantos creem nisso? Mas aí você começa a pegar a pá para cavar, bate numa pedra, e é a pedra do desânimo. E aí alguns pegam, então ele continua com habilidade na pá, e ele vai mexendo, vai rolando, e arranca aquela pedra, e continua a cavar mais alguns metros, mas de repente a terra fica dura. A terra fica dura, e aí de repente então ele tirou a pedra do desânimo, agora vem a pedra da depressão, do cansaço. E aí em vez dele continuar, ele quer parar, mas as bênçãos de Deus estão lá embaixo. E aí ele precisa insistir em cavar esse solo, que muitas vezes é rochoso. E aí ele vai cavando mais um pouquinho e descobre um terreno chamado experiências terríveis, traumas. E aí então quando ele cava, encontra esse solo chamado traumas, experiências ruins, ele fala, eu vou desistir de cavar. Mas é lá embaixo que está o tesouro, é lá embaixo que Deus tem coisas escondidas para a tua vida. E aí ele vai e insiste mais um pouquinho, vai insistindo, até que ele atravessa o solo das dificuldades, e aí então ele encontra a terra macia. Amados, quando você começa a dedicar uma vida de oração, no início não é fácil. No início você não tem palavras, você fica, às vezes repetitivo, mas continua cavando, continua insistindo, ora 10 minutos, ora 20 minutos, ora 30 minutos. Amados, quando estava terminando o último buraco, eu já estava virando um ninja na picareta. Não tem? Já estava assim caçando outro buraco para furar, não tem mais um para furar agora, já acostumamos esse negócio aqui. Mas os primeiros foram difíceis, eu não tinha experiência, precisava dos calos nas mãos. Então quando você começa a orar, às vezes não é fácil no início, mas você continua, de repente a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Mas o problema é que cavar, como eu disse para você, alguns desistem. E quando desiste, você se torna dependente dos outros. Você se torna dependente daqueles que cavam. E aí é a hora que aquele homem, aquela mulher, eu creio que isso não acontece na igreja, mas vive atrás de um profeta. Eu vou lá ver o que o profeta tem para mim. Eu vou lá ver o que o profeta vai falar para mim. Eu vou lá ver o que o profeta vai dizer. Sabe por quê? Porque você não tem vida com Deus. Sabe por quê? Porque você nunca ousou orar e criar uma dependência de Deus, mas criou a dependência daquele homem, daquela mulher, que dá R$10 por uma bela profecia. Conheço pessoas assim, que fazem da profecia e dessa situação uma muleta embaixo dos braços. Totalmente dependente, não querem mudar essa realidade. Ei, Deus quer que você cave, Deus tem mistérios para a sua vida, Deus quer manifestar poder na tua vida. Mas você precisa tomar uma decisão de começar a cavar. Quantos podem dizer amém? Ou talvez outros porque nunca foram ensinados a cavar, nunca aprenderam que tem que cavar, que tem que ter uma vida de oração. Mas em nome de Jesus eu creio que nessa noite você vai sair daqui com as ferramentas certas para começar a cavar. Glória a Deus.
Amados, e quando você começa a cavar assim dentro de uma comunidade, Deus começa a manifestar poder. Deus começa a fazer grandes coisas, e aí a profecia, a revelação, a visão se torna coisas naturais em nosso meio. Quando termina essas 6 horas de oração, vocês precisam ver o grupo da intercessão, fica assim, ó, subindo texto e mais texto e mais textos. Foi naquele momento de adoração, aquele dia, lembra? A irmã falou assim, olha, eu vejo um carro entrando lá na casa dos pastores, lá na calçada, chegando lá no ungidódromo, lá na esquina da bênção, não tem? Na esquina do milagre. Eu vejo um carro chegando lá, e isso aqui, nós orando, 6 horas, não foi mais aquele dia, né? Foi nem quantas horas? 13 horas de adoração. Então nós estávamos cavando, quando de repente eu falei, opa, saiu uma pedra preciosa aqui. Glória a Deus. É a vida de oração, é o que nós precisamos ter. Estávamos juntos cavando, e quando nós cavamos junto, isso aí Deus começa a operar milagres, e nós chamamos de avivamento. É difícil, às vezes me chamam em algum lugar para pregar, porque assiste, a pessoa vê o culto aqui e acha que vai acontecer lá da mesma forma, mas chega lá, se encontra às vezes um povo desanimado. Para um avivamento acontecer, precisa que todos estejam no mesmo espírito e na mesma sintonia. E quando eu estava preparando essa mensagem, achei interessante, e algo assim que eu quero compartilhar contigo, que no dia, lembra que dia 15 de janeiro agora, de 2021, nós lançamos a pedra fundamental para construir esta igreja. Estão lembrados disso? E aí eu lembro que um dia eu cheguei, encontrei Marcelo Arruda, eu pedi para o Marcelo Arruda cavar o buraco para mim, e ele cavando o buraco. A hora que eu cheguei ali no pátio, ele estava aqui já dentro do buraco, nessa altura aqui, ó, na cintura dele. Eu falei, irmão Marcelo, já está bom, para. Ele, tá bom, pastor? Tá bom? Eu falei, tá bom, Marcelo, já está na sua cintura. E ele cavando, não tem? E aí, então, isso foi uns dias antes, no dia 15, nós terminamos a Semana Fire. Quantos esperam aí pela próxima Semana Fire? Fomos para lá, fizemos um ato profético e enterramos a caixa com os pedidos de oração. Cavamos e enterramos o nosso propósito. Quantos lembram disso? E agora, olha só para você como que Deus age, né? Como que é as providências de Deus. Isso foi no dia 15 de janeiro de 2021. Dia 15 de janeiro de 2022, vou pegar a chave do bar. Exatamente, o contrato é para esse dia. Hoje que eu estava pensando nisso, nossa, exatamente o mesmo dia, o mesmo mês. E aí Deus falando assim, isso é porque vocês cavaram como igreja, mas eu tenho mais para revelar na vida de vocês. Aleluia! Amados, Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, coloca por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Novamente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Isso aqui está dizendo, você que está na igreja, você que um dia recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus tem coisas para você que você ainda não ouviu. Deus tem coisas para você que você ainda não viu. E tem coisas para você que nem penetrou no seu coração, mas Ele tem para derramar sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu falo isso, amados, porque naquele momento que eu estava ali orando, eu fiz exatamente isso, no momento de angústia, no momento de dor, quando veio o embargo, o que eu fiz não foi reclamar, o que eu fiz foi buscar a presença do Senhor em oração. Estava aqui naquele quartinho, naquele banheiro ali, eu falei assim, aqui vai ser a minha caverna de oração e eu vou lembrar disso. E essa semana eu estava ali, estava lembrando disso, aqui vai ser meu lugar de oração. Quando a minha esposa ela tem um quartinho de oração dela, eu tinha a minha caverna aqui de oração. Vamos orar. Porque a Bíblia nos ensina a orar e vamos buscar a presença dEle, vamos cavar. Porque eu sei que Deus tem algo grande para nós, tem tesouros escondidos nessa terra. E aí então, quando você pensa, né, que Deus fará de uma forma, Ele vem e faz de outra.
porque eu não imaginava que durante aquele período de oração e de cavar na presença do Senhor, resultaria na compra de um bar. Sinceramente, eu não comecei, eu vou orar para comprar o bar, não. Eu estava orando para Deus dar uma direção, para Ele, né, criar uma situação, operar um milagre. E eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E aí então no final desse período de oração e desse processo, Ele se revela, entregando um imóvel em nossas mãos. Através da oração, gente. Oração é a base de tudo. Quantos podem dizer amém? Nós estudamos sobre avivamento e falamos sobre ele, e cantamos músicas sobre o avivamento. Quantos querem um avivamento? Eu quero o avivamento. Mas interessante que o avivamento, você lendo Atos capítulo 1 e capítulo 2, que o avivamento aconteceu com um grupo de pessoas que estavam no mesmo lugar, unânimes em oração. Eles perseveravam em oração. Gente, aqui comigo eu fiquei pensando, eu falei, né, nesse derramar do Espírito Santo na igreja de Atos, não poderia ser de outra forma? De repente eles estavam na praia, né? De repente eles estavam dando uma passeada lá no mar da Galileia, pescando alguns peixinhos, quando de repente Pedro começou a falar em línguas. Né? Poderia ser diferente, eles estavam andando pelo deserto, quando de repente veio aquele vento no deserto e foram cheios do Espírito Santo de Deus. A história poderia ser outra, mas preste atenção que o start para que isso acontecesse foi justamente um grupo de pessoas perseverando de forma unânime. Foi a vinda do Espírito Santo de Deus, derramou e encheu aquela casa. Quantos podem dizer amém? Amados, mesmo que havia uma promessa, eu tenho certeza que eles não esperavam algo dessa natureza. Eles estavam ali unânimes, cavando, orando e buscando. Não tinha cantor famoso, não tinha pregador famoso naquela noite, naquele lugar. Estavam ali buscando a presença de Deus. Jesus mandou a gente orar, vamos orar. Jesus mandou a gente ficar aqui buscando, vamos continuar buscando. Mas buscando o quê? Não sei. Eu sei que Ele mandou fazer. Então vamos fazer o que Ele mandou. E aí eles continuaram orando, dia após dia, orando. E de repente, né, houve-se ali um terremoto, um vento naquele lugar, e línguas de fogo foram repartidas, ou seja, um baú de tesouro veio à tona, e esse baú de tesouro foi colocado na frente daqueles homens e aquelas mulheres, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu gosto muito quando a pastora Fabiana entra lá no quartinho, no secreto dela. Gosto demais, porque quando ela sai de lá, ela vem com uma pérola, vem com um diamante, vem com uma esmeralda. Aí eu pego assim, não, isso aqui deve valer tanto. Vamos ver aqui. Eu acho que é melhor você voltar para o quarto e fazer mais 2 horas de oração. É batata. Quando ela entra no quarto para orar, quando ela vem de lá para cá, já sai vem com uma pérola. Oração. E aí eu não entendo como alguns crentes, né, falam que querem uma vida transformada se não oram. Ou então vem e fala de um problema para nós, e a gente indica a oração, ele fala assim, pastor, estou falando sério, estou contando meu problema aqui para você. Eu falei, então vamos orar. Não, o senhor não está entendendo, eu estou com um problema. Então, você tem problema, vamos orar. Orar e sem cessar. A pessoa sai com raiva, não vou mais frequentar aquela igreja. Por quê? Porque a pastora me mandou, eu contei um problema para ela me mandou orar. Fui lá contar um problema para o pastor falou, você tem que orar. Como que fala uma coisa dessa comigo? Mas como eu disse já numa pregação passada, quando o médico dá uma receita, você não contesta. Quando o advogado, né, te passa uma orientação jurídica, você não contesta. Mas quando é o pastor, talvez seja diferente. Mas nós sabemos e cremos um Deus poderoso. Amém? E que trabalha justamente segundo a tua palavra e a obediência. Aleluia.
Então a fé desses homens, a perseverança deles, um baú de tesouro abriu na frente daqueles discípulos, daqueles homens e mulheres que estavam naquele lugar. Coisas que eles não tinham ouvido, né? Coisas que eles ainda não tinham visto, nem tinha penetrado no coração deles, Deus começou a fazer naquele lugar. Oh, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que estão em busca de um grande tesouro. Ei, onde está aqueles que estão em busca de um grande tesouro? Aonde estão os caçadores de tesouros? Tem alguma música para nós adorarmos o Senhor juntos? As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória. As desse tempo presente, Aleluia, não se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem grandes tesouros para ser revelado. Aonde estão os caçadores de tesouro? Lembro quando eu entrei para trabalhar no hospital. Eu entrei como motorista naquela empresa e não sabia que por detrás daquele volante, escondido lá dentro daquele volante, tinha a supervisão do departamento pessoal, mas estava escondido lá atrás do volante. Você sabe como descobrir isso? Através da oração, todos os dias, abençoando aquela empresa e aqueles que ali estavam. Estou falando isso para você porque eu creio que Deus quer prosperar homens e mulheres neste lugar. Glória a Deus. E vai ser lá onde você trabalha, empresas que estão surgindo aqui, negócios que vão acontecer. Pode ter certeza que tem tesouros para a tua vida. Aqueles que estão em busca de um tesouro não se perdem, não se distraem com as coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras e transitórias, mas os olhos deles estão para o alto. São cidadãos do céu, porque estão em busca de um grande tesouro, um tesouro que vai levar para a eternidade. E uma das grandes estratégias do diabo é justamente distrair, mudar o foco. E hoje ele faz isso facilmente com a internet diante dos nossos olhos.
Eu vi um pregador dizendo que o Facebook, o Instagram, né, e o WhatsApp, essas ferramentas são ferramentas poderosas, e no dia do juízo elas estarão lá também. Porque quando você falar para Deus que não tinha tempo, vai aparecer no painel quantas horas que você ficou nas redes sociais. Talvez hoje você fale que não tem tempo de cavar, mas está cavando nas latas de lixo da vida. Mateus 4, 8 e 9, versículo 8 e 9, a palavra diz que o diabo, quando tentou o Senhor Jesus, já estou encerrando com esse texto, ele mostrou todos os reinos da terra e a sua glória e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrardes, me adorardes. Ou seja, não precisa cavar. Te dou o reino das terras, te dou a glória deste mundo. O que você precisa é me servir. E o Senhor Jesus disse: arreda-te, Satanás, longe de mim. Rei, Deus tem tesouros escondidos para a tua vida. Não pare de cavar. Não pare de cavar. Esse homem de Mateus capítulo 13, versículo 44, quando achou esse tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou esse campo. Está simbolizando o reino de Deus. Quando ele descobre o Senhor Jesus, quando ele descobre o reino de Deus, tudo isso se torna mais importante, se torna a prioridade na vida desse homem. Que nesses dias o reino de Deus e a vontade do Pai seja prioridade na tua vida, na tua casa e nos teus negócios, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Quantos podem dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou pregando essa palavra, mas ao mesmo tempo maravilhado com Deus, porque estou diante de homens e mulheres que estão aqui também nos lares, que existem grandes riquezas aí nesse subsolo. E a partir de hoje vão começar a cavar. Quantos que vão cavar? E esses tesouros vão vir à tona e de repente o irmão vai falar assim: pastor, achei uma pérola para o meu casamento. Pastor, achei aqui uma moeda de ouro para os meus negócios. Pastor, olha aqui o que eu encontrei aqui, estava enterrado muito tempo. Pastor, esse tesouro mudou a minha vida e o ministério. Aleluia! Eu creio que Deus tem grandes tesouros para a tua vida, que serão revelados através do poder da oração, de homens e mulheres que insistem todo dia em cavar, seja no sol, seja na chuva, na monotonia da vida, estão cavando, 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 e Deus vai se revelar com poder e glória na sua vida, nesse ministério, nesta cidade. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh! Digno de honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.